Oi, meu nome é Michele, eu tenho 32 anos e eu sou mãe de 4 gatinhas. Oi, meu nome é Amanda e eu tenho 11 anos. Oi, meu nome é Valentina e eu tenho 10 anos. Oi, meu nome é Florência e eu tenho 7 anos. O meu nome é Ana e eu tenho... Eu amo minha família do jeito que ela é. Mãe, pai, enfermeira, cabeleireira, motorista, professora, cantora, e olha que ela canta mal. E pra mim não me falta nada, porque ela cuida da gente e ela é a melhor amiga, a gente faz tudo junto, ela cuida da gente 24 horas por dia, ela tá sempre aqui quando eu preciso e pra mim isso é a melhor coisa do mundo, porque eu amo muito ela. Para falar sobre empatia, no meu caso, a gente tem que falar sobre o não julgamento. Eu sou mãe solteira das 4, a minha família somos nós 5, eu e minhas meninas. Quando alguém me vê com as meninas, seja na rua, seja qualquer coisa assim, primeiro já estranham o número de filho. Sempre tem a piadinha, nossa, não tem televisão, nossa, isso que é gostar de ter filho. Nossa, mas são todas suas? Quando eu digo que sim, já começa, mas você teve então muito cedo, ou... Ai, coitado do pai. Nossa, mas agora você encerrou. Você teve tudo isso tentando ter um menino? Quando sabem que eu sou mãe solteira das 4, o julgamento já aumenta um tanto bom. Quando descobrem que elas são fruto de 3 casamentos diferentes, piora um pouquinho mais. Só que eu queria que todo mundo parasse e pudesse entender que ninguém quando é, por exemplo, criança e sonha com como vai ser sua vida no futuro, você não sonha com uma vida que não seja um conto de fadas. Mas nem sempre aquilo tudo que você planejou é o que de fato acontece. Todo mundo deveria fazer um exercício de se colocar no lugar do outro, de conhecer a história do outro antes de falar, antes de externar aquilo que automaticamente pensa. Eu fazia faculdade de medicina e no primeiro ano eu já namorava há mais de ano e acabei engravidando. Eu tinha 20 anos e com 21 nasceu a minha primeira filha. Eu acabei me casando com o pai dela, nós ficamos 2 anos juntos ao todo, mas o meu casamento mesmo, eu me casei 10 dias antes dela nascer, nos separamos coisa de 1 mês depois. E ele nunca mais procurou. Eu era a primeira da minha turma, da minha geração, assim, a ter filho. E eu fui muito julgada. E na minha cabeça eu só pensava, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E é muito difícil você viver pensando assim. Eu tinha muita vergonha, porque primeiro eu era nova, eu não ia terminar uma faculdade, assim, na minha cabeça eu não ia, porque eu escolhi ser mãe. E eu sabia que a partir daquele momento, como eu tinha a opção de ficar por conta da minha filha, foi a escolha que eu fiz. E sabia que eu não estava feliz no meu casamento, que eu quis me separar. Mas isso mexeu muito comigo, eu tive uma depressão. E quem me conhece sabe que o sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Desde pequena, minha mãe conta que na escola, quando tinha essas coisas com psicólogo, tudo, que perguntavam o que a gente vai ser quando crescer, eu respondia mãe, desde os 4 anos de idade. E eu nunca me vi fazendo nada diferente disso. E eu, graças a Deus, tinha amigos que se preocupavam e que foram anjos nesse momento. Quando minha filha tinha 5 meses, me trouxeram de volta para a cidade e nós saímos. Eu conheci o pai das minhas 2 filhas do meio, que foi meu marido durante 6 anos. Ele estava se mudando do Brasil, eu também estava começando a sair e a gente começou a namorar. Quando foi, a minha filha tinha 7, ele mudou do Brasil, foi morar no México. E 1 mês depois eu descobri que eu estava grávida da minha 2ª filha. Então, assim, parece que a descoberta da 2ª filha foi ainda mais difícil do que a da primeira. Porque ele estava no México, a gente, lógico, estava apaixonado, coisa de começo, mas ele tinha ido embora tentar a vida dele. Eu estava aqui
e mais uma gravidez. E rápido, né? Então, ele veio embora, ele quis vir embora e falou, vamos tentar. E nós demos muito certo. Foram 6 anos de relacionamento. Veio a minha terceira filha desse relacionamento, até que não deu mais. E que quem vê de fora não sabe tudo que a gente passou. Quem vê de fora fala, nossa, mas... E aí nessa época, imagina, eu tinha que tomar a decisão de me separar. E agora eu tinha 3 filhas com 2 pais. E mais uma vez eu seria separada. Então não é uma decisão fácil, não é uma decisão fácil. E às vezes as pessoas sem maldade olham pra gente e falam, nossa, mas você parou de novo. Nossa, Michele, mas você tem que ter mais paciência. Nossa, porque você entendeu que o problema tá em você. E nem sempre tem um problema. Nessa minha segunda separação não existia um problema. A gente se separou, se gostando, se respeitando. Só não dava certo como casal. Mas estava tudo certo. Bom, então quando a gente fala de uma mãe solteira, separada pela segunda vez, com 3 filhas, as pessoas começam a ter um preconceito, porque elas começam a julgar até a sua moral, como se, nossa, o que a Michele tem, que ela se separou de novo. E a gente vê que esse preconceito começa a respingar em pessoas que não tem nada a ver com essa história, que são as crianças. Eu vi o preconceito estampado no rosto de muitos pais na escola das minhas filhas, do tipo de, a criança quer chamar uma das meninas para brincar e a mãe virar e fala, não, chama a outra. E isso tudo afeta muito a criança e me fazia me sentir muito culpada. Foi um tempo muito difícil. E graças a Deus, com o tempo, com conhecimento, com aproximação, eu acho que eu consegui que as mães, que os pais pudessem me respeitar e respeitar as minhas escolhas e entender que se eu me separar 10 vezes, as minhas filhas não têm nada com isso. Sabe? Que se eu tiver 15 filhos, isso não me faz uma mãe pior do que eles que são casados ou os que também não são. Mas a sociedade tem a mania de acreditar que o certo é só aquilo que já veio desenhado pra gente. E nem sempre é. Que é natural do ser humano achar que a nossa atitude está sempre certa, mas enxergar 1000 defeitos nas atitudes dos outros. E quando a gente faz isso, a gente acaba ferindo pessoas que não deveriam ser feridas. A gente acaba chateando pessoas e causando traumas em crianças ou em pessoas que não precisavam daquilo. Porque a história de cada um é a história de cada um. Essa é a minha história. Sabe? Quantas mães solteiras têm a história delas? Quantos pais solteiros têm a história deles? Bom, então, depois que eu me separei pela segunda vez, e em seguida, eu já me reencontrei com o meu primeiro namorado sério. Eu namorei ele de quando eu tinha 15 anos. Eu me reencontrei com esse namorado e a gente começou a sair. Descobri que eu tava grávida de novo. Aí as pessoas sempre falavam, mas Michele, você não faz nada pra prevenir? Fazia, eu usava anticoncepcional. Só que veio. E todo mundo sabe que eu sempre quis ter de 5 a 6 filhos. De jeito nenhum, pra mim, aquilo era uma coisa ruim. E eu tava com uma pessoa que na época eu gostava e que a gente também deu certo. Por 3 anos a gente ficou casado. Então, quando a gente se separou, foi a separação mais difícil. Não pelo julgamento, mas porque por tudo que essa separação envolveu. Durante 10 anos, eu vivi única e exclusivamente para minhas filhas. Eu mal saía, se saía era com elas. Eu nunca, viajei e fiquei uma semana sem elas. Eu não fazia nada por mim. A minha vida era só elas.
E eu fui criada e acreditando que esse era o jeito certo de fazer. Quando eu decidi mudar, eu decidi fazer um pouco por mim, o julgamento dentro de casa foi o primeiro que me machucou muito. Porque dentro de casa as pessoas também acreditavam que eu não tinha o direito de ser a Michelle pessoa, que eu só tinha a obrigação de ser a Michelle mãe. Eu faço o que eu faço porque naquele momento eu tô sentindo e tô acreditando, tá acertando. Se eu tiver que corrigir um erro, eu vou corrigir um erro, mas eu não fiz pensando em errar. As pessoas não agem pensando em errar. E só que a sua verdade, na verdade não é a sua verdade, mas o que você acredita pode ser diferente do que eu acredito. O seu jeito de agir é diferente do meu jeito de agir. Isso não quer dizer que tem um certo e um errado. Isso quer dizer que nós somos pessoas diferentes e que eu vou respeitar o seu jeito de agir, de pensar, assim como eu espero que respeitem o meu jeito de agir, de pensar. Machista, e ele faz a gente ter essa falsa impressão de que a mulher, quando está cuidando dos filhos, não está fazendo mais do que a obrigação dela. Enquanto um homem, quando está fazendo isso, ele está fazendo porque ele gosta de fazer. Sendo que não tem diferença. As obrigações de pai e de mãe são as mesmas. E se um pai solteiro cuidar de um filho, ele não tá fazendo diferente de uma mãe solteira. Então por que ela é julgada? Eu acho que todo mundo precisa entender que todo mundo tem um telhado de vidro. Que ninguém é perfeito se você... E que a minha história não é uma história de erro. E que a história de tantas mães solteiras não é uma história de erro, é uma história. Aconteceu, ninguém programa. Então, eu só queria, com tudo isso aqui, eu queria falar que ter empatia pode ser muitas vezes a salvação de uma vida. Quando nasceu minha primeira filha, quando chegou a minha primeira filha, ela mudou minha vida inteira. Ela mudou tudo que eu pensava, tudo que eu fazia, e eu acho que todo mundo que tem filho ou que tem sobrinhos até sabe como é que é. Mas ela mudou meu rumo de tudo, porque cada vez que eu precisava, que eu queria cair, que eu achava que eu ia cair, eu não podia. Eu tinha ela. E ao mesmo tempo, por mais que as coisas pra mim não fossem como é pra maioria das pessoas ou como que é ditado certo, eu sempre fiz, mesmo errando, o máximo que eu podia pra pensar, você, eu e ela, você, eu e elas, mas elas vão ter orgulho da mãe que elas têm. Ah, mas você não trabalha, mas você não sei o que. Realmente, eu não trabalho. Agora quem tem filho sabe como 4 filhos dão trabalho. E graças a Deus, lá no começo, o meu pai me deu a opção de escolher continuar a minha faculdade ou cuidar da minha filha. E eu acho que foi a melhor coisa que alguém já fez por mim, foi me dar o direito de escolher ficar por conta dela. Ser dela enquanto eu pudesse. E eu fui delas, e eu sou delas. Então, assim, quando você às vezes me vê ou vê uma mãe com 5 filhos ou com um só, e solteira e sozinha, nem sempre essa foi a escolha dela. E às vezes também foi, e não tem mal nenhum. Eu hoje, eu brinco, eu quero ter mais 2 filhos. E eu teria mais 2 filhos meus, só meus. Essa é a nossa família e não falta nada.